Estamos ao vivo, falando para o Brasil inteiro. Fizemos essa rodada de lives com a ciência política. Hoje é a última live regional. Começamos, eu sempre falo isso, talvez quem acompanha todas as lives aí, talvez tenha até, venha até reclamar comigo, está enjoado, mas enfim, isso começou de uma maneira aleatória, começou de uma maneira inesperada, com um encontro meu com amigos, colegas meus da época de formação no mestrado e doutorado de ciência política, e aí teve um sucesso e pessoas no Brasil inteiro começaram a sugerir, né, em particular Cláudio André, da Universidade da Unilab na Bahia, em Salvador, falou: por que não fazemos isso no Nordeste? Aí fizemos no Nordeste. O Nordeste tem muitos estados. Fizemos 3 lives de 3 estados, depois fizemos na região sul, em seguida fizemos na região sudeste, centro-oeste. Hoje estamos aqui na região norte, sem abarcar todos os estados. Hoje o objetivo, inclusive, era que tivéssemos aqui 4 estados. A Geisa teve um problema de última hora, o imprevisto, não pôde estar aqui conosco. O norte tem muitos estados, quer dizer, nós, nessa rodada aqui, infelizmente, a Geisa estaria aqui falando por Roraima, não pôde, e outros 3 estados nós iremos convidar nas próximas rodadas de lives acerca da região norte. Boa noite, Edir Veiga, do Pará. Boa noite, Breno Rodrigo, do Amazonas, e João Paulo Viana, de Rondônia. Boa noite a todos. Boa noite, Alberto. Boa noite, Alberto. Boa noite ao Edir, ao Breno. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Olha, tradicionalmente, eu começo essa conversa nossa, sendo a primeira, né? Todo mundo se apresentando um pouco, falando de uma maneira muito sucinta, muito rápida, muito breve, da sua formação, titulação, e das áreas de interesses, alguma publicação que considere a principal, que queira falar, de alguma pesquisa que queira falar, que esteja desenvolvendo agora, que ache relevante falar, enfim, só para ter uma apresentação inicial, de novo, de uma maneira muito rápida e sucinta, para que todo mundo que nos acompanhe e que vai ver esse vídeo até depois da live acontecer, né, porque ele fica depositado no canal, para que passe a conhecer vocês do ponto de vista profissional. Está livre, quem quiser começar, vai lá. Eu começo. Bom, eu sou o professor Edir Veiga, eu sou professor da Universidade Federal, da Faculdade de Ciências Sociais, muitos anos, fundador do mestrado em Ciência Política, desde 2008. Fiquei lá 10 anos. Atualmente eu estou na Faculdade de Ciências Sociais. Eu diria, eu trabalho com a área de sistema eleitoral, sistema partidário, instituições políticas. Eu gosto muito desse livro que eu lancei recentemente, que eu reconstruo a história política do Pará desde 1930 até 2014, né, tanto da disputa para o poder executivo estadual, desde a época de 1930 com Magalhães Barata, né, reconstruo toda a disputa pelo executivo até a eleição de 2014, também a competição eleitoral, né, e a configuração do sistema partidário parlamentar, né, tanto no aspecto estadual como no aspecto federal. Atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa, eu sou, digamos, o mais parencista de todos, porque o pessoal gosta muito de trabalhar em temas nacionais. Eu sou mais parencista, eu agora estou envolvido num projeto de pesquisa sobre o Poder Legislativo Estadual. Eu tenho 1 ano fazendo isso, né? Tenho um instituto de pesquisa, aqui já há mais de 15 anos. Eu sou também, além de professor universitário, sou consultor político há muitos anos, né? E gosto da política, né? Então, essa é a minha apresentação inicial. Breno. Não, boa noite, então, a todos. Me chamo Breno Rodrigo de Menezes Leite. Eu sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas. Eu possuo mestrado em Ciência Política, a primeira turma do Norte, Ciência Política. Tive o prazer de ser aluno do professor Edir Veiga.
a primeira turma de 2008, onde eu terminei o meu mestrado em 2010, e desde então me mudei para o Amazonas, voltei para casa, e voltei já atuando na área da docência, no ensino superior. Eu comecei a trabalhar no curso de Relações Internacionais da Faculdade La Salle, e desde então eu tenho me dedicado muito mais ao tema de relações internacionais. Durante a minha graduação inteira e durante o mestrado, eu trabalhei muito com o tema de instituições políticas. Comecei a trabalhar um pouco com questão do sistema subpartidário, trabalhei com o tema de coligações eleitorais, trabalhei com o tema de instituições políticas, formação do secretariado, essa parte mais institucional e clássica dentro da ciência política brasileira. Mas de 2010 para cá, eu tenho me distanciado bastante do tema, não que eu tenha abandonado, né, mas eu me distanciei bastante e tenho estudado mais a área de relações internacionais, especificamente a área de política externa, com ênfase em Amazônia, um pouco de geopolítica também. Esses temas têm me interessado nos últimos anos. João Paulo. Então, boa noite a todos. Eu sou João Paulo Viana, eu gostaria de me apresentar aqui, Alberto, como um rondoniense nascido em Fortaleza, né? Eu cheguei em Rondônia com 8 anos de idade, meu pai era militar, veio transferido, era engenheiro, acabou ficando depois do tempo de serviço, na reserva, e eu fui estudar em Fortaleza, retornei aos estudos no Ceará para o 3º ano, do 2º grau, e para a universidade, onde eu decidi cursar Ciências Sociais, sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Estudei na minha graduação o sistema eleitoral brasileiro e alemão, especificamente a cláusula de barreira, que existe na Alemanha desde o final da década de 40, desde a redemocratização, no pós-Segunda Guerra Mundial, e fiz um intercâmbio na Universidade de Colônia, onde desenvolvi a pesquisa, que tem uma parceria com a Universidade Federal do Ceará há muitos anos. Retornei a Rondônia, nesse intervalo fiz o mestrado na instituição do Rio de Janeiro, sendo orientado, em um mestrado em Relações Internacionais, sendo orientado pelo professor já falecido, Antônio Carlos Peixoto, né, quando eu estudei a Bolívia, a ascensão dos movimentos étnicos, da chegada do Evo Morales ao poder na Bolívia, particularmente desconstruindo a ideia de populismo, que era um tema que me causava muita indignação, né? Denominar como populismo todos esses regimes políticos, principalmente latino-americanos, o Morales, o Chávez, sendo que são coisas completamente distintas, inclusive, né? E o doutorado, acabei retornando a um tema que eu gosto muito, que estava já desde a graduação, que é instituições políticas, sistemas partidários, eleições, né? Fui para a Unicamp fazer o doutorado, sendo orientado pelo Oswaldo Martins Amaral, onde eu estudei o sistema partidário rondoniense, basicamente a construção do sistema partidário subnacional em Rondônia, de 1982, na ocasião da fundação do Estado, até 2014. Então, basicamente é isso. Eu sou professor adjunto da área de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia, e antes de lecionar na universidade, trabalhei em várias instituições privadas de ensino superior aqui no Estado. Também assessorei a diretoria do Instituto de Pesquisas e a Escola Superior de Contas no Tribunal de Contas e na Escola do Legislativo, na Assembleia Legislativa, durante vários anos. É basicamente isso a minha formação. Olha, para mim é uma honra. Eu estou aqui no Hemisfério Sul conversando, segundo o nosso ministro, com 3 figuras que nesse momento estão no Hemisfério Norte do nosso país. Um clima totalmente diferente, né? Com tudo diferente aí. Para mim é uma honra estar diante de pessoas do Hemisfério Norte. E por isso mesmo, né? Essa distância, essa coisa impressionante, né? Que nos separa, 2 hemisférios. Eu queria que vocês começassem falando aí, né? Um pouco do contexto político de seus respectivos estados. Quer dizer, aqui são cientistas políticos, pessoas que têm um instrumental de dados, um instrumental analítico, então tem uma visão da política diferente dos políticos, diferente dos empresários, dos jornalistas, só para citar 3 atores fundamentais, obviamente, na política. Então, um pouco a visão de vocês da política atual, né, no momento atual, do combate da pandemia, Manaus,
até pouco tempo atrás estava aí no centro das atenções, Pará também, acerca de Rondônia, menos informação nacional chega até nós aqui no Hemisfério Sul. Então, que vocês falassem sobre isso, cada um falar um pouco, fazer essa breve introdução aí dessa história recente aí da política vis-à-vis o combate à pandemia em seus respectivos estados. Só para lembrar, Alberto, que aqui são os três maiores PIBs da região norte, né? O Amazonas, o Pará e Rondônia. Então, a gente está aqui no que tem de mais rico e mais pujante na região norte, né? O Amazonas é muito concentrado em Manaus, né? 50% da população do estado está em Manaus, não é isso? Isso, exatamente. Dizem que é quase uma cidade-estado, né, Breno? Já que já foi citado o Amazonas, eu vou começar, então, falando um pouco desse diagnóstico político que você nos pediu, Alberto. Bom, a ideia é de que o atual governador, Wilson Lima, ele foi eleito numa conjuntura muito excepcional. Ele foi eleito justamente no embalo do bolsonarismo, ele associou boa parte da sua campanha à campanha do Bolsonaro, e o Wilson Lima acabou vencendo um candidato que tem uma representatividade histórica aqui no Amazonas, que foi o Amazonino Mendes. O Amazonino Mendes, e para entender a política do Amazonas dos últimos 30 ou mesmo 40 anos, é imprescindível falar desse personagem. Ele é herdeiro político do velho trabalhismo dos anos 60. O trabalhismo aqui no Amazonas foi um fenômeno muito forte. Ele é herdeiro, ele já se envolve também com grupos de esquerda, né? Ele é filiado também ao PCB. E o Amazonino Mendes, assim como o Gilberto Mestrinho, são as duas grandes figuras que vão conduzir o processo de redemocratização aqui no Estado até os dias de hoje. Então, na verdade, dos anos 80, de 82, que foi a primeira eleição para os governadores estaduais, até hoje, esse ciclo foi um ciclo muito dominado basicamente por figuras associadas ao Amazonino Mendes, ou figuras, ou ele diretamente. Não é à toa que ele foi o governador com mais mandatos ao longo de toda a nossa história, desde a redemocratização, o Amazonino Mendes. Então, o Wilson Lima, ele conseguiu esse fato político histórico, e, de fato, ele conseguiu contornar um pouco esse peso da história, esse peso do Amazonino Mendes na política estadual. O Wilson Lima, é importante falar um pouco dele. Ele é um político de primeira, ele é um outsider clássico, ele não tinha vínculos políticos ou partidários, ou mesmo militância, ele era um jornalista, esses jornalistas que apresentam programas de TV, esses programas de meio-dia. Bom, era isso, ele falava, as pessoas ouviam, ele resolveu lançar o balão de ensaio, que foi sua candidatura, o balão pegou, todo mundo ficou meio que comovido com a proposta que ele lançou, né, de tentativa de superar essa oligarquia regional, bom, ele acabou sendo eleito, né, nessa conjuntura muito especial que foi a eleição de 2008, e ele, de certa maneira, tem sido um governador bastante atabalhoado no seu momento inicial. Ele ainda está adquirindo muita experiência, ele ainda não tem muita experiência, ele está batendo cabeça ainda com muitas áreas, principalmente o setor de saúde, onde o Amazonas foi fulminado com essa pandemia do Covid-19, e certamente o Amazonas entrou e vai sair dessa pandemia pelo fato de como vocês muito bem citaram, o Amazonas ele está muito centrado na cidade de Manaus. Manaus hoje concentra mais de 50% da população do estado. Eu não sei se há estatística, demografia parecida com o Amazonas no Brasil, não tenho ideia, mas o Amazonas também, junto com Brasília, Rio de Janeiro, né? Ele, quando junta a capital e a região metropolitana, dá 70%, uma coisa desse tipo. Por aí, né? Mas aí são os dois, a capital com a região metropolitana. Sim, a região metropolitana. E o Amazonas concentra mais de 50% da população do estado. E um agravante a mais, o Amazonas possui mais de 90%, Manaus possui, aglomera, por conta do polo industrial, mais de 95% da riqueza do estado. Isso, de fato, não há paralelo. Talvez próximo de Brasília, né? Brasília rivaliza um pouco o Amazonas nessas estatísticas de concentração de riqueza e de renda. Então, Manaus é a cidade-estado, de fato, a alegoria
a alegoria cabe aqui perfeitamente, diferente do Pará, por exemplo, onde eu já vivi, onde há uma descentralização política, da riqueza também. Aqui não, aqui é tudo concentrado basicamente na cidade de Manaus, por conta do modelo Zona Franca, que é um modelo que, desde 1967 até hoje, tem gerado riqueza à cidade, ao Estado, a arrecadação de tributos, impostos e coisas assim. Então é basicamente esse um resumão aí do Amazonas desses primeiros 30 ou 40 anos de experiência desde a redemocratização. Maravilha. Falar um pouquinho aqui do Pará. O Pará tem em torno de 8 milhões de habitantes, 144 municípios, em torno de 5 milhões de eleitores. Belém tem 22% dos eleitores do estado. E o Pará tem uma característica de ser um estado bipolarizado, né? Desde a década de 30 e pós-64, são sempre dois grandes blocos que disputam. No início era o PDS e o MDB, depois do PMDB nasceu o PSDB, começaram uma bipolarização que durou as eleições de 94, 98, né, entre o PSDB, do Almir Gabriel, depois Simão Jatene, e o Jader Barbalho. Essa polarização foi alterada, era uma polarização mais conservadora. O PT entrou na linha da disputa entre 2002, 2006 e 2010, chegando ao governo em 2006. A partir de 2010, volta a polarização, né? Foi a última polarização que existiu em 2010, quando o PT foi derrotado pelo retorno do Simão Jatene, e em 2014, 2018, volta a velha polarização mais conservadora, né, que é do PSDB com o MDB renovado na figura do Helder Barbalho, jovem, dinâmico, articulado, né? E hoje o Pará, principalmente, é um estado que sofre muito porque é um produtor mineral, mas com a Lei Candir fica poucos recursos no estado, né? E o Helder está no seu primeiro governo. Fez uma super maioria na Assembleia Legislativa, só tem 3 deputados que se colocam abertamente contra. Mesmo o PSOL tem uma relação muito civilizada com o governador, o PSOL que tem um candidato mais forte novamente para a disputa de 2020 aqui, que é o deputado Edmilson Rodrigues, que espera que o Helder não interfira no primeiro turno para ele ter chance de um eventual segundo turno, em disputando com um candidato indicado pelo prefeito do PSDB, Zenaldo Coutinho, ele tem a chance de voltar ao governo de Belém, né? O Helder tem uma maioria esmagadora, ele tem uma coalizão que vai da direita até o PT, tem uma relação articulada com toda a grande imprensa e com os movimentos sociais. Então, e que perpassa por um controle da maioria dos prefeitos. Aqui, nesse período, primeiro ano do Helder, os primeiros 6 meses foi controlar a problemática da violência, que eu fiz com sucesso, né, e inaugurar algumas obras que estavam por terminar do ex-governador Almir Gabriel. Nesse momento, teve um desempenho muito interessante no início em relação à pandemia, teve uma atuação muito forte, alinhada com a Organização Mundial de Saúde, né, com os demais governadores, mas nesse momento está sofrendo abalos, né, com a ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão dos respiradores, sobre compras de merenda escolar, que pela primeira vez está deixando abalado nos setores mais informados da sociedade, né? De um modo geral, o Pará, principalmente dos 144 municípios, pelo menos 100 depende fundamentalmente do Estado, do servidor público federal, estadual, municipal. O Pará tem uma indústria muito incipiente na região metropolitana, né? E a nossa classe média, as classes média alta, em grande parte, são oriundas do setor público, né? Uma classe média privada aqui ainda é muito pequena. O Pará, aqui no Pará, apesar do Haddad ter ganho a eleição de 2018, em Belém, há um consenso contingente há pelo menos 12 anos anti-esquerda aqui em Belém do Pará, né?
o Edmilson Rodrigues tem passado ao segundo turno, tem se derrotado sistematicamente, né? Então, o quadro aqui é mais ou menos esse para o início de conversa. Maravilha. João Paulo. Bom, para compreender melhor a dinâmica da política rondoniense, Alberto, eu gostaria de fazer um breve retorno à formação histórica de Rondônia enquanto organização política, né? Rondônia, anterior à década de 40, fazia parte dos estados do Amazonas e do Mato Grosso. Então, o norte de Rondônia pertencia ao estado do Amazonas e o sul de Rondônia pertencia ao estado do Mato Grosso. Durante o Estado Novo, em 1943, Rondônia nasce enquanto organização política, né? Emerge enquanto organização política abaixo à ditadura varguista, né? No momento de autoritarismo, é fundado o Território Federal do Guaporé, em 1943, em 1956, em homenagem ao Marechal Cândido Rondon, desbravador, né, da Amazônia brasileira, dos telégrafos, Rondônia se torna Território Federal de Rondônia, né? Então, de 43 a 1981, a dezembro de 81, a 22 de dezembro de 81, quando é fundado o Estado, né, e 4 de janeiro de 82, quando o Estado é instalado, nós temos o período do território. E esse período se divide basicamente em dois momentos. De 43 até 64, é um momento onde o território tem aí... Nós só tínhamos 2 cidades, né? Porto Velho e Guajará-Mirim, que faz fronteira com a Bolívia, de um lado Guajará-Mirim, de outro lado Guaiara-Mirim, né? Então, nós temos de 45 a 64, 43 a 64, toda uma dinâmica política que girava em torno da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, construída em 1912 para escoar a produção da borracha, né, brasileira para a Bolívia, e fruto da borracha boliviana, e fruto do Tratado de Petrópolis, né, do acordo realizado com os bolivianos no Tratado de Petrópolis em 1902. 1902-1903. Bom, por fim, esse primeiro momento, a elite política rondoniense, que girava em torno do trajeto da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ela voltava-se, então, para uma burocracia, para a burocracia técnico-militar. Né? Então, os diretores da Estrada de Ferro eram nomeados os governadores do território, não havia eleição para o território. A partir de 47, o território elegia apenas um deputado federal. Com o pacote de abril em 78, passa a eleger 2 deputados federais. Mas, então, esse deputado federal, até 64, ele organizava aí a indicação do governador, né, quando fazia parte da base aliada do presidente, ele era o responsável por indicar o governador, etc. Depois de 64, essa lógica ela chega ao fim e nós temos todos os governadores, todos militares. No primeiro momento, houve muitos militares, mas também alguns engenheiros, diretores da Estrada de Ferro, etc. De 64 até 82, nós tivemos dezenas de governadores militares e todos indicados. Né? Então, isso mostra um pouco, Alberto, eu estou ressaltando aqui essa característica de Rondônia, porque em 82 o Estado é fundado no momento de crise do regime militar. Né? Então você tinha a necessidade do PDS, que precisava de uma bancada precisava aumentar a bancada no Senado, precisava, inclusive, garantir a Câmara dos Deputados, e foi essa a missão do Jorge Teixeira de Oliveira, o famoso Teixeirão, ex-prefeito de Manaus, que foi o último governador do território, né, federal de Rondônia, e o primeiro governador do estado. Então, ele, juntamente com Mário Andreasa, o ministro do interior à época, fundaram o estado de Rondônia, né, com a missão de garantir ao PDS, naquele momento, a maioria das cadeiras, a maioria, né, no Congresso Nacional, inclusive no Senado, tendo em vista que o território não possuía senadores. E que o Teixeirão cumpriu a sua missão, é até hoje visto como uma espécie de founding father, né? E eu ressalto
noto essa característica, só para acelerar um pouco, já estou falando demais, mas tenho que falar a partir de 82 também, mas para mostrar para você, Alberto, aquilo que você colocava outro dia, a questão da autoridade, da santidade, né? O que eu chamo mais ou menos, pegando aqui uma expressão que a ciência política brasileira utilizou no início da década de 90 para denominar o sistema eleitoral, né? O presidencialismo, a representação proporcional, etc., como uma combinação explosiva. Então você tinha essa vertente autoritária, esses dois momentos constitutivos de ditadura, né? Você tem o fato de ser área de fronteira, você tem o fato também de ter ao lado do Rio de Janeiro, o maior eleitorado evangélico do Brasil, em números proporcionais, né? E, além disso, a questão do agronegócio. Rondônia é o quarto, quinto maior rebanho do Brasil, né? Tem mais de 12 milhões de cabeças de gados, né? Não chega a 2 milhões de habitantes, mas só tem 6 vezes mais boi do que gente, né? É um dos maiores produtores de soja, de cacau, de café, de arroz, mandioca, minérios, madeira. Então, o Estado é esse conjunto aí, área de fronteira, dois momentos constitutivos de ditadura, território 43, Estado 82, o número de evangélicos, o maior eleitorado evangélico do Brasil, tudo isso, o agronegócio, contribui para eu me lembro que você, na campanha, definia Santa Catarina como o Texas brasileiro sem petróleo, né? E eu dizia, Rondônia é o Mississippi sem algodão. Então, de 82, a partir de 82, nós temos um domínio do PMDB. A eleição de 82, o domínio ainda é do PDS, mas logo em 86 o PMDB toma o poder na primeira eleição para governo, é o maior partido do Estado até hoje. Dos 8 governadores eleitos de 86 para cá, o PMDB fez metade dos governadores, e o sistema partidário rondoniense, até 2002, estava completamente desorganizado, uma das maiores fragmentações partidárias do Brasil, os maiores índices de volatilidade. Esse sistema partidário subnacional, ele só passa a ter alguma forma, alguma formatação, algum tipo de coordenação, alguma lógica, mesmo a partir da eleição de 2002, quando o PT, com a onda Lula, emerge pela esquerda, faz uma senadora, faz 25% da bancada na Câmara Federal, faz mais ou menos isso também na Assembleia Legislativa, e a partir de 2006 o governador é reeleito, Cassol, o sistema partidário começa a ter uma dinâmica mais organizada, mais inteligível ao eleitor, né? Então, basicamente é isso, esse histórico do sistema partidário rondoniense, que elege, a partir de 2018, um coronel da Polícia Militar, né, que foi secretário de Justiça e secretário municipal de Educação, secretário do deputado federal Mauro Nazif na Prefeitura, né, de Educação, e posterior era diretor da Escola Militar. Isso mostra muito também, né, a única escola militar que tem em Rondônia, em Porto Velho, da Polícia Militar, nunca foi eleito, nunca tinha se candidatado a nada. Esse coronel é eleito governador do Estado, né, graças ao bolsonarismo, com esse discurso do Bolsonaro, é hoje talvez o maior aliado entre os governadores, ainda o maior aliado ao bolsonarismo, se desfiliou do PSL e hoje se encontra sem partido. Basicamente é isso. Me perdoe se eu tiver falado muito, mas é uma história bastante interessante, bastante rica em, né, a história rondoniense, a história política rondoniense. Muito interessante. Olha aí, o José Márcio do Rego é um importante professor da GV em São Paulo, né? E ele já fez aí 2 elogios. Esse foi o segundo que eu coloquei aí. Muitos elogios aqui, todo mundo muito impressionado pela erudição de vocês 3 aí acerca de seus estados. Eu queria saber, veja só, João Paulo, no caso de Rondônia, chegam menos informações para nós aqui, mas se tiver uma situação de crise aí, seria interessante que você falasse, mas no Amazonas, em algum momento, agora, recentemente, se falou do impeachment do governador, né? Se você puder comentar isso mais, Breno, por que do impeachment, se é viável, se não é. O do Rio de Janeiro vai sofrer o impeachment, aquele ali não tem jeito, cabra marcado para morrer. Agora teve esse, né, escândalo no Pará, né, o
o Helder Barbalho sendo vítima aí de batidas policiais, de investigação, sempre fica todo mundo levantando na mídia a suspeita de que pode ser perseguição. E eu não sei se em Rondônia está acontecendo alguma crise, sei lá, semelhante às crises aí que foram noticiadas, enfim, na mídia nacional acerca de Pará e do Amazonas. E aí vocês podem falar na ordem que vocês julgarem melhor. Aqui é uma conversa informal e que eu só vejo elogios aqui. Espetacular isso. Perfeito. Então, Alberto, houve essa repercussão nacional por conta dos aparelhos respiratórios comprados numa loja de vinho. Então, isso soou bastante estranho para os órgãos de fiscalização e, obviamente, houve, de fato, uma denúncia, várias denúncias, inclusive, e a repercussão nacional se deveu basicamente à entrevista do Roberto Cabrini. Ele veio até aqui, mesmo porque, nessa época, Manaus estava no centro das atenções nacionais por conta da quantidade de mortos aqui na cidade por conta do Covid-19. Inclusive, foi feita uma imagem, né, de drone mostrando aquelas covas cavadas no meio do barro, alguma coisa nesse sentido. Muitas pessoas foram enterradas ali, um pouco sem identificação, vala comum, aquela coisa toda. E houve, obviamente, uma repercussão negativa em relação ao governador do Amazonas quanto à sua capacidade de gerenciar essa crise especificamente. E houve, né, os órgãos de justiça começaram a agir, os órgãos de controle começaram a agir também, e o legislativo, obviamente, como caixa de ressonância, resolveu iniciar um diálogo a respeito do processo de impeachment. O atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto, ele tem se alinhado ao Bolsonaro nos últimos anos, ele tem se mostrado um candidato leal ao presidente aqui, quer o apoio, ele tem liderado os bolsonaristas aqui de Manaus em relação a lançar sua candidatura com o aval do Bolsonaro, e naturalmente houve esse tumulto no Legislativo. O Legislativo não voltou ainda, ele está funcionando no formato virtual, mas assim, não há nada certo por enquanto quanto ao impeachment do governador, mesmo porque o governador ele tem uma maioria no Legislativo, ele pode contornar muito bem esse problema, mas de fato houve já uma espécie de início, um chamamento inicial para que o processo de impeachment fosse feito. Bom, falar um pouquinho aqui do Pará. Aqui no Pará, que também tem um quadro muito ruim em relação à pandemia, né? Você já tem mais de 4.000 mortos. O governador Helder, ele saiu com muita força, construindo hospitais de campanha, buscando criar condições para que as diversas regiões do interior tivessem a cobertura. Teve uma ação muito dinâmica, muito elogiada. A primeira fase da atuação dele na pandemia foi muito elogiada. Mas, de repente, neste processo, ele se colocou fortemente ao lado das orientações do isolamento social, produziu lockdown aqui e se contrapôs abertamente ao Bolsonaro. Neste quadro aí, aconteceu um desastre nas ações do Helder, que foi, importou 400 respiradores no valor de 50 milhões, adiantou 25 milhões e chegaram 152 com defeitos, né? E recebeu, em função disso, essa semana agora que passou, a Polícia Federal fez busca e apreensão na sua residência, na residência do seu secretário de Saúde. Foram encontrados R$750 mil no secretário adjunto, que, diga-se de passagem, o Helder demitiu imediatamente, né? E hoje, a Polícia Federal foi na Secretaria de Educação, porque a suspeita de uma compra de 73 milhões relacionada à merenda escolar, denúncias muito fortes, a Polícia Federal fez a batida lá, né? E a imagem do Helder, então, que estava inatacável,
recebeu um forte, os grupos, os blogs, as redes sociais, né, mais crítica e independente, entraram no jogo muito forte. E, coincidentemente, está acontecendo um negócio muito estranho aqui em Belém, no Pará. Tá certo? O juiz e a Polícia Civil, eles estão enquadrando como fake news as pessoas que estão investigando, fiscalizando, colocando na agenda, né, das redes sociais, das redes digitais, que são muito fortes, todo este quadro, né, porque a família Barbalho não tem um histórico muito positivo aqui no Pará, né, uma das famílias que tem controle muito grande, tem uma forte meio de comunicação, tem todo um controle, e vários blogueiros, certo? Têm sido visitados pela Polícia Civil, apreendendo computadores, celulares, né, onde acusados de fake news. E, para quem observa, não tem nada de fake news, eles estão discutindo o problema. Isso é um problema muito sério, que eu espero que essa política, que era muito típico da política de 1930, onde os coronéis agrediam seus adversários, usavam e transformavam o aparelho de Estado para atacar os seus inimigos, aos amigos os favores da lei, aos inimigos os rigores da lei. Isso está acontecendo aqui no Pará. Eu espero que passe, porque está sendo um absurdo. Jornalistas sérios, muito sérios, estão sendo visitados, estão sendo intimidados. Eu espero que isso mude o mais rápido possível, porque o quadro aqui está muito difícil aqui agora em Belém do Pará e no Pará. Edir, muito interessante o que você fala. Você está dizendo o seguinte, a fake news, que tem que ser combatida, enfim, obviamente, mas o combate a ela pode resvalar para coisas desse tipo, que já estão acontecendo no Pará, isso pode acontecer em outros lugares do Brasil. Bem interessante esse caso, viu? Eles estão, efetivamente, tornando uma instituição de Estado, que é uma polícia, transformando em instrumento. Claro que tem toda a formalidade, alguém denuncia o juiz ordena a busca e a apreensão de pessoas sérias, pessoas que estão, muitas vezes, na oposição, mas fazem a crítica séria, em cima da ação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Superior Tribunal de Justiça, estão sendo fortemente perseguidos aqui no Estado. Isso não sai muito pouco. A grande meio de comunicação só sai a versão que agrada ao governo. Isso está sendo muito ruim aqui no Estado. João Paulo. Bom, Alberto, só para encerrar, Alberto, acho que um detalhe aqui fundamental, principalmente para os colegas e analistas que estão acompanhando aqui no chat, a nossa live. O chat está bem animado aí, hein? O pessoal está participando bastante. Nesse processo de transição do território federal para o Estado, muda também a elite política rondoniense. Ela se transfere da capital, nesse trajeto Porto Velho-Guajará-Mirim, e se desloca para a BR-364, que é a rodovia que corta o Estado. Essa rodovia ela começa em Limeira, em São Paulo, e vai até Rio Branco, no Acre. Então, a BR-364 ela corta todo o Estado de Rondônia, e as principais cidades do Estado, elas são cortadas ao meio pela BR, seja Vilhena, na divisa com o Mato Grosso, Ji-Paraná, Ariquemes, Jaru, Cacoal, entre outras grandes cidades e pujantes cidades do interior rondoniense. Então, com a fundação do Estado, a elite política se desloca para o interior. Né? Um marco desse momento, que começa lá no final dos anos 70, quando são criadas as primeiras cidades depois de Porto Velho e Guajará-Mirim, basicamente 77, mas o marco disso, durante os anos 80, tem um período de transição mesmo disso, e o marco acaba sendo a eleição de Waldir Raupp, do ex-senador Waldir Raupp, ex-presidente nacional do PMDB, né, para o governo do Estado, em 1994. Então, o Raupp ele acaba marcando a hegemonia aí do interior, o início da hegemonia do interior na política rondoniense. Mas, pois bem, sobre o momento atual, nós estamos vivendo uma grave crise sanitária
Rondônia, e por que não dizer também uma crise política. O governador do estado, ele é eleito graças à onda Bolsonaro, é um discurso bolsonarista, é um coronel da Polícia Militar, ele foi secretário de Justiça do antigo governador Confúcio Moura, como eu falei, foi secretário municipal de Educação do deputado federal Mauro Nazif na gestão 2013-2017 na Prefeitura de Porto Velho, mas chega ao poder com um discurso anticorrupção, com um discurso de militarização das escolas públicas, com um discurso de endurecer o tratamento em relação à segurança pública no Estado, etc. e tal. O coronel Marcos Rocha, anteriormente filiado ao PSL, ele só possui apenas um deputado estadual na Assembleia Legislativa, um sargento do Exército, que foi eleito, né, pela primeira vez também, e só possui um deputado federal na bancada, né, na Câmara dos Deputados, que é um coronel do Exército chamado Crisóstomo, que inclusive já rompeu politicamente com ele, né? Continua no grupo bolsonarista, o coronel Crisóstomo, mas já rompido com o governador. Há uma série de denúncias de corrupção contra o atual governo. A Polícia Federal fez busca e apreensão na Secretaria de Saúde na semana passada, no Palácio do Governo, né, digamos assim, no Palácio do Governo, que reúne todas as secretarias, que é o Palácio Rio Madeira, todas as secretarias, todo o corpo executivo estadual. O governador ele saiu na frente no dia 16 de março, quando ele decreta o estado de emergência, isso foi um ponto positivo, né? No dia 18 de março, ele decretou o estado de calamidade pública, porém, no dia 26 de março, nós temos a primeira tentativa por parte do governador do estado do relaxamento do isolamento social. Então, no dia 26 de março, ele faz uma live ao lado do secretário de Saúde, que é um indivíduo muito decente, inclusive, foi meu aluno numa especialização aqui, é um médico da Polícia Militar, se me falha a memória, é da Polícia Militar, mas, enfim, o governador faz essa live, e eu acho que uma frase que marca essa live do governador Marcos Rocha é a seguinte expressão, né? A cadeia produtiva não pode parar. Então, essa é a frase que marca naquele momento, no dia 26 de março, o início de um afrouxamento, de um isolamento social que nunca existiu. Naquele momento, Alberto, só Rondônia e Roraima seguiam o presidente Bolsonaro no que diz respeito a esse relaxamento do isolamento social. A partir dali, tem início uma série de liminares. O Ministério Público Estadual recorre ao Judiciário, uma série de liminares, de uma série de decretos editados e reeditados, no intuito de afrouxar o isolamento social. Então, o Judiciário aqui, infelizmente, a gente tem que recorrer ao Judiciário nessas horas, mas teve um papel fundamental, porque a situação poderia estar pior do que está hoje. Hoje nós temos uma rede pública e privada já completamente lotada, não há mais leitos, mais de 95% dos leitos de UTI, de enfermaria, tudo lotado. O governo do estado tentou comprar uma maternidade no valor de aproximadamente 10 milhões de reais, tentou comprar um hospital no valor de mais ou menos, alugar um hospital no valor de mais ou menos 10 milhões de reais, com insumos e profissionais. O Ministério Público e o Tribunal de Contas bateram em cima, ele desistiu, essa compra não foi realizada, ele comprou uma maternidade particular, maternidade Regina Passos. Até agora não está completamente pronto, não está ainda, até ontem não estava funcionando isso. Nós temos aí 60 leitos, foi um valor de 12 milhões de reais. Isso, o Acre construiu um hospital de campanha agora no valor de 3 milhões de reais, com 100 leitos de enfermaria.
né? Então, assim, nós vivemos uma crise hoje em Rondônia e uma preocupação enorme de nos tornarmos do que aconteceu em Manaus há cerca de um mês, até os últimos 15 dias, 10 dias, ocorrer em Porto Velho, principalmente. Eu tenho aqui na minha mão a pesquisa realizada pela PUC do Paraná, foi divulgada de ontem para hoje, que diz que Porto Velho é a capital brasileira com o maior índice de contaminação do coronavírus por 100 mil habitantes. Então, nós estamos vivendo um outro momento, nós estamos pagando pela inação do governo estadual, naquele momento onde as medidas de isolamento social, elas eram para ter sido cada vez mais fortalecidas, o governo fez de tudo para romper o isolamento, desestimular, inclusive, a população, isso diga-se de passagem, porque, embora o judiciário tenha feito um papel importantíssimo, né, com uma série de liminares, principalmente por intermédio do Ministério Público, né, que recorria ao judiciário, né, para barrar esses intentos do governador, isso desestimulou muito a população. Então, em um determinado momento, ninguém sabe mais o que vale. Até hoje nós estamos vivendo isso. Então, há cerca de 10 dias, o governador decretou um lockdown que, segundo ele, não era lockdown, era um isolamento restritivo. Isso fez com que, há mais ou menos cerca de 10 dias, Rondônia fosse o maior índice de isolamento social do Brasil. Se não me falha a memória, no sábado. No penúltimo sábado, Rondônia foi representou o maior índice de isolamento social do Brasil. Porém, esse índice caiu novamente. O governador ele não escuta as autoridades sanitárias, ele não dialoga com a universidade, ele não dialoga com os profissionais de saúde. Foi essa semana, no início dessa semana, uma pesquisa realizada por 2 professores da universidade, né, a professora Ana e o professor Tomás, uma do departamento de medicina, o outro do departamento de administração, o professor cubano, extremamente competente, né, especialista em estatística, em dados. Né, foi feita uma pesquisa de que nós precisamos urgentemente decretar um lockdown novamente, porque essa medida restritiva de uma semana não serviu, né, para completar o ciclo de 14 dias de incubação do vírus. Então, hoje, para encerrar, ontem foi feito um relatório, anteontem, perdão, de estudiosos, inclusive esses 2 professores que participaram, entregaram ao prefeito, junto com autoridades municipais, e ao que tudo indica, haverá um lockdown em Porto Velho até o final de semana. Nós chegamos ao nosso ápice, o interior, boa parte dos pequenos municípios não tem condição de receber, não tem UTIs, não tem leitos, enviam tudo para Porto Velho e a cidade chega ao seu ápice, chega a um colapso. Nós estamos beirando a um colapso, Roberto. Tá. Breno, eu vi, né, que em Manaus, na eleição presidencial, especificamente em Manaus, né, no segundo turno, a votação de Bolsonaro foi de 65%, em torno de uns quebradinhos ali, e o de Haddad, 35%. A minha pergunta, né, por que isso aconteceu? Quer dizer, o PT sempre ganhava em Manaus nas eleições presidenciais. E aí, de repente, ele sofreu uma derrota cachapante na eleição passada. Né? E não só porque isso aconteceu, mas a pergunta também, eu avançaria um pouco nela. Além disso ter acontecido, qual relação isso tem agora com essa crise em Manaus? Quer dizer, você tem o Arthur Virgílio chorou em público, na mídia nacional, e Manaus viveu esse caos. Quer dizer, será que isso vai fazer? Eu vi hoje no noticiário que já isso diminuiu em Manaus, o hospital de campanha já foi desativado, o hospital da cidade já se normalizou bastante. Mas a questão, isso terá algum impacto para frente? Alguém fala disso aí em Manaus? Tem pesquisas? É interessante a colocação que você fez, Alberto. E o Amazonas, em geral, tem eleito todos os presidentes. Nós elegemos Collor ficou em primeiro lugar, as 2 eleições de Fernando Henrique, as 2 eleições de Lula, Dilma e Bolsonaro. Então, eu acho que seria quase que uma bússola observar o eleitorado do Amazonas, porque nós elegemos os presidentes.
E daqui da região norte, o Amazonas foi o único estado onde o Bolsonaro venceu com uma certa folga, inclusive, aqui da região norte, né? Então há um pouco disso, dessa elite manauara, basicamente, uma elite que tem suas vantagens econômicas por conta do da Zona Franca, tem contatos com Rio de Janeiro, São Paulo e coisas assim. A eleição, especificamente, como eu disse anteriormente, o efeito do bolsonarismo aqui foi muito forte, a ponto de reverter um histórico de eleições de aproximadamente 40 anos. A eleição do Wilson Lima foi um pouco o resultante desse efeito do bolsonarismo aqui. E o bolsonarismo aqui em Manaus tem se fortalecido muito. Há muitos grupos de rua, existem movimentos sociais bolsonaristas muito bem organizados. As mobilizações que o presidente convoca têm forte apelo aqui na cidade. E um detalhe importante, Alberto, você citou as eleições do PT, né? As 3 eleições presidenciais do PT, Lula, as 2 do Lula e a da Dilma, que foram vencidas, mas apesar disso o PT é um partido mediano aqui em Manaus e no Amazonas, não tem tanta relevância, nunca conseguiram eleger candidatos para o Poder Executivo, as bancadas, tanto estadual quanto municipal, são bancadas mínimas razoáveis para um partido que já ficou aproximadamente 14 anos no poder. Então, o fenômeno do petismo aqui sempre foi muito contido, muito limitado, eu diria, que é um fenômeno bastante interessante para ser estudado, e esse apelo ao governismo, ao forte governismo que é aqui. Nós, historicamente, sempre elegemos os presidentes da República. E acredito eu, Roberto, isso é uma especulação, que seja por conta da defesa do modelo Zona Franca. Aqueles presidenciáveis que se manifestam e que fazem uma defesa aberta ao modelo Zona Franca, eles normalmente são muito bem votados aqui. A experiência muito negativa que houve em relação a isso, daí a minha especulação, foi quanto à eleição do José Serra, que ele perdeu a eleição, foi a primeira eleição contra o Lula. E ele disse que iria rever o modelo Zona Franca, e quando a Zona Franca é um modelo atrasado, enfim, começou a destilar uma certa fúria em relação ao modelo Zona Franca, e ele teve uma votação pífia aqui na cidade. O Lula ganhou de lavada. Então eu acredito que o eleitorado ele é muito movido por esse tipo de radar, ou seja, um radar por conta do modelo Zona Franca, posturas presidenciais mais favoráveis à Amazônia contam muito aqui no eleitorado, defesa de fronteiras, contenção de tráfico de drogas. O general Hamilton Mourão morou por muito tempo aqui na cidade de Manaus, ele passou muito tempo também como general lá na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, que é um município estratégico por fazer fronteira com a Colômbia, e lá ele exerceu um papel político muito importante. O Hamilton Mourão ele é filho de um amazonense, o pai dele era militar de carreira, e daí a sua forte relação aqui com o Estado. E o Bolsonaro, o general Heleno também serviu aqui no Amazonas. Então, daí um pouco esse apelo. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi relativamente fácil aqui no Amazonas, por conta desses fatores que eu acabei de listar aqui. Ô, Breno, é interessante que você fala aí, só para concluir aí, né? Que a Zona Franca, o PSDB sempre foi contra. O Serra é o exemplo principal, sim, mas todos eles sempre foram contra. E o PT sempre foi a favor, né? E o Bolsonaro teve o cuidado na campanha, eu me recordo que na campanha ele teve o cuidado de defender a Zona Franca. Perfeito. É o radar principal. Aqueles candidatos, principalmente de São Paulo, pelo PSDB paulista ser o maior prejudicado pelo modelo Zona Franca, então o PSDB paulista tende a ter uma mensagem muito mais dura em relação ao modelo Zona Franca, ao passo que o PT, historicamente, sempre foi muito favorável ao modelo Zona Franca. Há um certo cálculo eleitoral em relação a isso, óbvio, mas também há uma defesa histórica desse modelo fortemente intervencionista, e é uma forma que o governo federal tem de tentar, de certa maneira, arregimentar
os parlamentares que estão no Amazonas, que são do Amazonas, estão nas casas legislativas. Então, é uma forma que o governo tem, de certa maneira, de arregimentar um pouco o voto desses parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Edir, no Pará, né, teve aí a vitória lá, o governo da Ana Júlia Carepa, né, e parece que durante o governo ela desandou, né, em termos de imagem governamental, com aquela coisa de parentes no governo. Pelo menos era essa a noticiário que chegava aqui. Quando ela foi disputar a reeleição, ela não tinha uma avaliação positiva, e aí foi a volta do Jatene, não é isso? Do grupo que era do Almir Gabriel, né? Isso daí deixou, digamos assim, uma cicatriz, quer dizer, isso enfraqueceu a esquerda. Tem gente aqui que eu já vi pergunta aqui, alguma chance para o Zé Ricardo do PT nas eleições de 2020? Provavelmente, né, isso daí só acontecerá se a imagem do partido tiver melhorado, né? E isso está relacionado com o governo dela, não? A Ana Júlia está para o Pará, com a Maria Luísa Fontinelli estaria a Fortaleza. Quando a Maria Luísa saiu do governo, foram 20 anos longe. O PT, para se recompor lá, demorou 20 anos. E o desastre que foi o governo Ana Júlia, na sua passagem, não só porque empregou lá como sua assessora, manicure, pedicure, o namorado nomeou lá para dirigir o aeroclube, né? Além de tudo isso aí, ela nomeou um monte de jovens que não tinham a menor experiência para cargo-chave no executivo. Não conseguia cumprir os acordos com os deputados, não conseguiu cumprir acordos com o prefeito, que foi um desastre total. A imagem dela se quebrou e o PT, que vinha cada vez mais se colocando em crescimento como um grande ator transformador que esse Estado precisaria, entrou em declínio. Em Belém, que o PT, desde 1985, nunca tinha feito menos do que 10%, hoje o PT em eleição municipal não tem mais do que 3% dos votos. Então, eu diria que Ana Júlia foi um fator cujo governo comprometeu demais a ideia de que o PT sabe governar aqui no Estado, e as consequências são tremendas. Hoje o PT, para se sustentar e manter uma base de apoio, ele tem que estar sendo agora fortemente coligado com o MDB para sobreviver politicamente. Então, para a esquerda foi um desserviço tremendo, não consegue polarizar nem a eleição na capital, né? Então é uma situação muito difícil, né, que o PT vai ter que enfrentar para reverter esse quadro. João Paulo, eu coloquei aí a pergunta da Luísa Mazer, né? Acerca do desmatamento em Rondônia, né? É um estado que é muito desmatado, não é isso? Alberto, foi uma excelente pergunta, por sinal, né? Rondônia, a gente pode dividir Rondônia, situada na Amazônia Ocidental, que a gente chama de região da Amazônia Ocidental, mas, na verdade, como uma região de transição entre a Amazônia e o Cerrado, né? Então, toda essa região produtiva do estado, Rondônia é um estado muito pujante, como eu falei no início aqui para você, tanto é que, se a gente for pegar em termos históricos, Pará e Amazonas, que tem, né, são estados centenários em termos de organização política, e desde período já imperial, já eram, né, atores importantes no cenário brasileiro, depois na República, como estados, enfim. Mas no caso rondoniense, nós temos aí o que há hoje no estado de floresta mesmo, de área preservada, são áreas de preservação ambiental, né, de floresta mesmo. Né? O resto, boa parte disso aí é cerrado. Né? Então, nós temos todo esse corredor da BR-364, né, de um corredor de produção, de soja, de arroz, de cacau, de café, de exploração de madeira. Agora, de fato, no início da década de 90,
se não me falha a memória, durante o governo Piana, governo Oswaldo Piana, foi feito o zoneamento, né, foi aprovada a lei do zoneamento em Rondônia e deu aí um passo importante para preservar o que, de fato, restou de floresta no nosso estado. Né? Obviamente que ainda há áreas enormes de floresta amazônica, há paraísos de floresta belíssimos, né? Mas grande parte disso é área de preservação ambiental. O resto foi desmatado. Né? A própria lógica de colonização do Estado, os ciclos de colonização, a gente pega aí os ciclos da borracha, né? Tanto no século XIX como no século XX, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, esses ciclos que eram muitos nordestinos para Rondônia, principalmente para a região de Porto Velho. Né? Porto Velho é uma capital que é colonizada por nordestinos, né? Mas essa região da 364, da BR-364, ela é colonizada majoritariamente por migrantes do sul do país. Até a Ji-Paraná é o nome, né? Mas Ji-Paraná é um nome indígena, inclusive, né? Não sei se tem alguma... Será que não tem a ver com a ocupação dos paranaenses aí? Eu não saberia te dizer, me perdoe, mas eu sei que é um nome indígena. Né? Agora, em relação a essa questão dos paranaenses, dos gaúchos, dos catarinenses, né? De fato, eles são majoritários na 364. Agora é aquela questão, eles vieram com uma missão, né? Dentro daquela política do regime militar, durante a década de 70, que é integrar para não entregar. Né? Então, era colonizar a Amazônia com a missão de... O INCRA foi um ator fundamental nesse processo, né? Nesse processo de ocupação da Amazônia, e eles tinham a missão de, para receber a terra, para ganhar a terra, desmatar, né? Desmatar para ocupar. Então, tem esse detalhe extremamente importante. Né? De fato, isso marca o Estado, isso é uma característica fundamental na geografia rondoniense. Né? Então, a lógica é a seguinte: o político, se ele tem um discurso muito radical em relação à questão ambiental, dificilmente ele vence uma eleição em Rondônia. Né, porque essa lógica da produção é uma lógica que, de fato, comanda a economia, o agronegócio, que é o que há de mais pujante na economia do Estado. Ô Breno, eu confundi aí, o Zé Ricardo é do Amazonas, né? Então, é do Amazonas, qual é a situação dele no Amazonas, de acordo com as perguntas feitas aqui? Roberto, a situação dele, pelo fato dele ser... Ele é um quadro histórico do PT, e o PT do Amazonas, Manaus especificamente, é um PT muito ligado às comunidades eclesiais de base. Diferente, apesar de termos um enorme polo industrial aqui, o sindicalismo em Manaus ele é muito, muito fraco, ele é muito limitado. Então, boa parte do petismo amazonense, eu diria, ele está vinculado às comunidades eclesiais de base, como o José Ricardo, ele é historicamente ligado às comunidades eclesiais de base. Então, a situação dele me parece bastante limitada. Ele não me parece ser um candidato competitivo no atual cenário, mesmo porque o PT hoje, nacionalmente, está muito fragmentado, e as forças bolsonaristas locais estão muito organizadas. Vários candidatos bolsonaristas, inclusive o antigo superintendente da Zona Franca, o general, o capitão Alfredo, ele já se afastou e já se lançou como candidato, já com um balão de ensaio. Isso do lado do bolsonarismo, né? O Josué Neto já se lançou candidato também. Possivelmente o Arthur, que é o atual prefeito, tem os seus candidatos, ainda não manifestou predileção a nenhum deles. Mas, enfim, eu acho a candidatura do Zé Ricardo ainda muito incipiente e pouco competitiva no momento. O Edir, é interessante que quando a gente fala da política do Amazonas, da política em Rondônia, se fala muito em bolsonarismo, e do Pará não se fala, né? No Pará aqui, eu diria que o bolsonarismo ele começa a se organizar a partir do ano de 2019. Ele nunca foi forte aqui. Tinha um grupo chamado Família Bolsonaro,
tá certo? Agora começou a se organizar aqui, ainda de forma incipiente, a direita do Pará. O delegado Éder Mauro, que é deputado federal, rompeu com Helder, né? Perdeu uma Secretaria de Estado, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, perdeu, e agora ele virou opositor do Helder. E eu diria que nesta eleição de 2020 nós vamos ter 3 blocos de forças no primeiro turno. Vamos ter o bloco de força representado pelo prefeito, né, que vai tentar colocar... O Zenaldo, né? O Zenaldo Coutinho. O Zenaldo Coutinho vai apresentar um candidato, desde que seja um candidato competitivo. Falam-se, inclusive, no ex-governador Simão Getene, poderia ser, ou um outro candidato que ele possa encontrar que seja competitivo. Nós vamos ter o Edmilson Rodrigues, pela esquerda, pelo PSOL, que seguramente, né, está na frente nas pesquisas, deve estar no segundo turno, e pela primeira vez deve se compor um candidato fortemente com o discurso bolsonarista, que é o Éder Mauro, que pela primeira vez ele vem tentando organizar a direita bolsonarista, que vai ser uma novidade. Eles nunca tiveram força política aqui no Estado, mas parece-me que agora a extrema-direita vai ter um candidato, que é o Éder Mauro, que vai se apresentar como candidato bolsonarista. É interessante isso. Então, não foi uma coisa que veio na eleição de 2018, mas se organizou após o Bolsonaro. Agora, dependendo do que acontecer com o governo Bolsonaro, quer dizer, falta pouco tempo para a eleição municipal, mas, de qualquer modo, ele fica prejudicado por conta do cenário nacional, talvez, né? É verdade. Nesse momento, o cenário nacional, nós estamos vendo a situação em que se encontra, né? Uma perda crescente de popularidade do Bolsonaro, principalmente pela relação que está se colocando com a pandemia, totalmente egoísta, totalmente desvinculado. A pandemia não está na agenda do Bolsonaro, né? A pandemia está na agenda do povo brasileiro, né? E o Bolsonaro tentando colocar uma agenda econômica, um contraposto ao combate à pandemia, né? Então, dependendo muito do quadro nacional, eu diria que a eleição de 2020 vai ter muita forte, né, a participação ou a posição do governante frente à pandemia, porque é o momento mais forte, que vai estar no centro, né, do quadro político brasileiro, né, e o desempenho do Bolsonaro vai ser muito importante para os seus satélites no Estado, principalmente na disputa das cidades com mais de 200 mil eleitores. Antes de passar para o João Paulo, né, voltando ali para o Breno, você tem, ou foi publicado aí em Belém, alguma pesquisa de avaliação, ou você tem notícia de alguma pesquisa de avaliação do Bolsonaro, Belém não, perdão, em Manaus, na capital? Alberto, ainda não tive acesso a nenhuma pesquisa dessa natureza. Não. Eu imagino que ele vai ter problemas em função do que aconteceu aí. Quer dizer, eu vi até que teve manifestação espontânea, né? Viralizou essa imagem de uma manifestação aí em Manaus, né? Quando eclodiu, né? Durante um dia de semana, as pessoas ocupando uma avenida larga, né? Exatamente. Há manifestações tanto pró-governo quanto anti-governo aqui. E essas manifestações anti-governo, anti-Bolsonaro, basicamente, elas começaram muito recentemente, Alberto. Não é uma coisa muito antiga, não. E é bem possível, né? Óbvio que essas manifestações, a partir do momento que elas começam a se organizar, isso vai ganhando forma, coloração, é possível, sim, que isso se torne força política, né? Mas, como eu disse, a esquerda local, ela está muito, muito fraquinha ainda, né? Ela ainda não consegue apresentar uma candidatura desafiadora às estruturas políticas. E eu acredito, Alberto, um pouco dessa a tendência aqui no Amazonas, aqui em Manaus principalmente, há uma tendência, sim, de federalização do debate político. Talvez pela primeira vez na história de uma eleição municipal, debate entre esquerda e direita, o que não é a tônica das eleições daqui, né? As eleições são muito paroquiais, temas muito locais, o que pode ser algo bastante ruim para o eleitorado, à medida que temas federais são temas federais e temas locais são temas locais, mas há sim uma sinalização quanto a uma espécie de federalização do debate eleitoral aqui na cidade de Manaus para 2020.
João Paulo, você está com um áudio. Me diga o seguinte, é até uma pergunta, né, que eu faço para o João Paulo, mas depois, quando voltar para o Breno, eu olhando assim de longe, né, vocês narraram um pouco aí da carreira dos governadores que foram eleitos. No caso de Rondônia, ele teve uma experiência no setor público, no Amazonas não. Tá, eu tenho me batido, né, tenho falado isso nas mídias, né, que um dos problemas do Brasil é o excesso de partidos, e aí, tendo muitos partidos, candidatos de baixíssima qualidade são ofertados ao eleitorado. O exemplo está aí, Bolsonaro, presidente, mas isso também acontece em estados e municípios. Eu não sei, né, se aí eu já estou pensando outra coisa, as pesquisas de avaliação, o próprio fato de no Amazonas ter esse risco do impeachment do governador, quer dizer, alguém que surge do nada, pega lá uma legenda de aluguel e consegue se eleger no momento de crise. Eu não sei, Rondônia, ele tem um pouco mais de organicidade, quer dizer, em Rondônia ele participou de um governo, né, mas se isso, né, aí juntando com o que aconteceu com a Ana Júlia, né, no Pará, né, se isso pode resultar num governo que será uma tragédia, ainda falta tempo, eu sei, mas se vocês vislumbram isso, né, pode ser uma tragédia e pode, de fato, dificultar mais para frente a vida de candidatos de direita bolsonaristas em seus respectivos estados. João Paulo e Breno, e depois a gente volta para o Edir, né, para falar. Eu gostaria depois de falar um pouco do Helder Barbalho. Olha, Alberto, o voto em Rondônia, sem dúvida, é um voto conservador. Eu não tenho absolutamente dúvida em afirmar isso. Entretanto, há uma questão interessante que ocorreu na última eleição, além do bolsonarismo, né, dessa migração de votos para o coronel Marcos Rocha. Basicamente, desde 2006, o PSDB ganhava todas as eleições presidenciais em Rondônia. Foi assim. Em 2006, no primeiro turno, o Alckmin foi eleito, teve maior número de votos no primeiro turno, o Lula ganhou do Alckmin no segundo turno, mas no primeiro, quem ganhou aqui foi o Alckmin. Em 2010, a mesma coisa, o Serra venceu a Dilma, né? O Alckmin venceu, agora me deu um branco aqui, acho que o Serra, né? Em 2010, Lula, depois Alckmin contra Lula, depois Serra contra Dilma. Serra contra Dilma, o Serra venceu a Dilma em 2010, perfeito, e o Aécio venceu a Dilma em 2014. Em 2018, tudo indicava que Expedito Júnior, ex-senador, deputado federal por 3 mandatos, seria governador de Rondônia. Era ele quem tinha boa parte dos votos com o Bolsonaro. Só que o Alckmin teve aqui em Rondônia 4, 5% dos votos em 2018, contrariando os 40%, a média de quase 40%, de 35% a 40%, que o PSDB tinha aqui desde 2006. Então, na campanha, ao que tudo indicava, o Expedito estava ganhando boa parte desse voto bolsonarista. Até que surge um cientista político, nosso colega, chamado Vinícius Miguel, candidato pela Rede, meu colega de departamento, meu amigo, e teve aí 15% dos votos, o suficiente, mais votado em Porto Velho. Aquela questão que eu dizia, são 2 eleitorados distintos, Porto Velho e o interior. O Vinícius teve 30% dos votos em Porto Velho. O segundo colocado teve 20%, que foi o governador eleito. E o Expedito teve 19%, o Vinícius não foi para o segundo turno, mas foi o suficiente para tirar o presidente da Assembleia, candidato do PMDB, da jogada e colocar o coronel lá por 1% de votos como segundo colocado, no segundo turno. Então, o coronel chega ao segundo turno como segundo colocado. O Vinícius deu uma mão enorme a ele, indiretamente. Ele não gosta muito quando eu digo isso, essa herança maldita aí, mas, de certo modo, ajudou indiretamente, E o Expedito tinha uma rejeição enorme.
Então, o coronel entra com esse discurso anticorrupção, né, e com essa influência do Bolsonaro e vence a eleição como um outsider, né, graças a grande parte disso aí, a rejeição do expedito, né? Então, o que ocorre? Dentro de toda essa crise, Alberto, eu diria para você o seguinte, é muito difícil que o coronel consiga uma reeleição, né? Tendo em vista a forma como ele está conduzindo o Estado na pandemia, né? Esse discurso anticorrupção já começa a cair, aí, tendo em vista essas visitas que a Polícia Federal faz à Secretaria de Saúde, ao governo do Estado, essas denúncias de corrupção que já estão aparecendo aí em relação ao seu secretariado. Então, eu acho muito difícil que o bolsonarismo aqui, pelo menos em relação ao coronel, que ele consiga êxito na eleição. Agora, ao que tudo indica, o voto conservador em Rondônia permanece, né? Diga-se de passagem, para fechar minha fala, eu gostaria aqui de ressaltar o papel do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que foi eleito em 2016, sendo considerado uma espécie de Dória, uma mistura de Dória e Moro, tendo em vista que ele é ex-promotor de justiça e um empresário muito bem sucedido no ramo de faculdades particulares, né? O Hildon tem conduzido, Alberto, com muito maior sensibilidade política e com muito mais senso de responsabilidade essa crise do coronavírus, né, do que o governador Marcos Rocha. A questão é que Porto Velho não tem leitos de UTI, tem uma saúde, uma capacidade de saúde, de rede de saúde pública, apenas as UPAs praticamente, né, e depende muito do governo do Estado. Mas eu ainda acredito que o Hildon, principalmente, se decretar um lockdown nos próximos dias, tendo em vista o colapso que se anuncia aqui em Porto Velho e no Estado, ele tende a sair muito maior dessa crise do que o governador Marcos Rocha. Breno, com relação a esse anterior, Alberto, na pergunta anterior, você fez uma referência ao Arthur Virgílio, eu acabei esquecendo de falar a respeito dele, que é um ator político histórico também aqui do Estado, nacionalmente conhecido, já foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e um personagem muito importante aqui no Estado e na cidade. Ele é o atual prefeito de Manaus, ele já vai encerrar o seu segundo mandato e parece uma coisa um pouco contraditória. Ele se deu muito bem com o governador. Eles tiveram uma política muito boa de enfrentamento à Covid. A Covid aqui no Amazonas é um fenômeno muito especial, porque as nossas transações comerciais são basicamente com os países asiáticos, leia-se aí Coreia do Sul, Japão e China. Inclusive, eu escrevi isso em vários artigos e o ministro Mandetta chegou a considerar isso como fator primordial, ou seja, a entrada no Amazonas não por vias internas, mas por vias aéreas, principalmente desses países da Ásia, que basicamente estavam afetados já havia vários casos de Covid-19 por lá. E o Arthur e o prefeito se deram muito, o Arthur, o prefeito e o governador Wilson Lima se deram muito bem, criaram políticas de isolamento social. Aqui não houve lockdown, não houve nem risco de lockdown aqui. Pelo contrário, as políticas de isolamento social foram muito liberalizantes. Os shopping centers, o centro da cidade, bares foram fechados, o resto funcionou tudo normalmente. E o prefeito, como ele já está no fim do mandato, ele está enfrentando aqui na cidade um problema muito sério ainda, por conta do envolvimento do seu enteado num crime aqui da cidade. Então a imagem dele está muito desgastada aqui, mas por enquanto ele ainda não anunciou o seu sucessor, ele ainda não deu sinalização em relação a isso. E o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, ele tem feito uma política de enfrentamento ao governo federal muito incisiva. Esse sim tem feito o que as esquerdas locais não fizeram até agora, né? Ele de fato tem se posicionado muito fortemente em relação ao presidente da República, inclusive naquela famosa reunião ministerial que foi divulgada
Um dos personagens citados lá foi justamente o prefeito, inclusive ele entrou com uma ação judicial contra o presidente da República, e de fato ele fez uma espécie, que eu achei muito interessante, e não foram todas as capitais que fizeram isso, mas o prefeito chegou a fazer um exercício de paradiplomacia, ou seja, ele foi buscar em atores internacionais um tipo de auxílio, um tipo de ajuda, de assistência na área da medicina, na área principalmente de assistência para as pessoas que estavam aqui, afetadas pelo Covid-19. Um dado interessante, Alberto, hoje, só para situar bem essa questão da Covid aqui na cidade de Manaus, é que há um deslocamento geográfico hoje, tá? Não que a Amazonas tenha diminuído, não, nós estamos ainda com números muito altos, mas esse deslocamento geográfico foi principalmente para o interior do estado. Hoje, os contaminados por Covid no interior já subiram em relação à cidade. Então, houve esse deslocamento da cidade para o interior. E há duas preocupações básicas em relação a isso. Primeira preocupação é que a população do interior, e as populações indígenas, principalmente, elas podem ser afetadas por essa doença. Dada a baixa imunidade dessas pessoas, né, muitas vezes, nós sabemos que a questão de saúde pública, a sensibilidade maior em relação a populações indígenas. Baixa anticorpos, não há tantos medicamentos assim. A nossa infraestrutura de saúde pública no interior não há, na verdade não há. Manaus concentra tudo em relação a atendimento de saúde pública, e há essa preocupação. E a segunda preocupação talvez seja justamente afetar essa população interiorana, né, que não tem assistência de saúde pública adequada. Então, essa é a principal preocupação hoje. Esse deslocamento geográfico chegar a essas populações indígenas e caboclas do interior do estado do Amazonas. O Edir, tem uma pergunta aqui, eu queria somar com a do Helder Barbalha. O senador Paulo Rocha está morto politicamente no Pará, professor Edir? E uma coisa, é possível fazer um paralelo, Edir? Eu acho que você falou um pouco no início da renovação do Helder em relação ao Jader, né? Que é o Renan, né? O filho do Renan, que governa Alagoas. O filho do Renan é curioso, ele não tem nem um sotaque de Alagoas, assim, mais característico, né? Ele foi criado em Brasília, ele se formou da UNB. Há uma diferença assim, muito pronunciada entre as cabeças de Jader e de Helder Barbalho, no seu entender, e do estilo de fazer política, e também você podia complementar com essa pergunta aí acerca do senador Paulo Rocha. Bom, eu acompanho a política paraense diariamente. O Helder, ele é um político bastante popular, se relaciona muito bem com a esquerda, com o centro, com a direita, tem intervenções periódicas nas mídias digitais. Então, esperava-se que o Helder viesse para resgatar o nome da família, né? Porque o Jader veio de uma tradição baratista, né? O Jader já, na época já era vereador em 1966, mas muito ligado ao PSD, o pai dele, que era aquela velha política mesmo dos coronéis, tratar o adversário como inimigo e assim por diante. Então, o Helder veio como algo que nós esperávamos, não só a juventude, é um cidadão que já tem uma certa socialização política, foi vereador, foi deputado estadual, foi por 8 anos prefeito, foi ministro de Estado, se relaciona muito bem com o meio político, social, foi capaz de articular o próprio PT, né? Então, esperava-se que ele fosse, tipo, como foi uma renovação, como Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, que fosse um político republicano para resgatar o nome da família, né? Mas, esse primeiro ano aqui, muitas coisas têm nos deixado, como analista, com o pé atrás, né? Primeiro é que ele está se comportando, não sei se é influência do senador Jader, né? Mas está aparelhando o Estado para perseguir aqueles que o criticam. Aqui você pode tudo.
nesse episódio da Covid, nesse episódio das compras no período da decretação do estado de calamidade, em que você podia comprar sem licitação. Hoje, quem critica o governador, seja nas mídias digitais, seja nas rádios, imediatamente ele vai receber uma visita de busca e apreensão. Isso é muito preocupante, porque isso não só quebra a imagem desse político moderno, volta-se aquela velha política dos anos 30, que o Helder, como governador, ele precisa fazer uma reflexão e se distanciar dessa política. Que essa não é... Olha, espero que ele não esteja vendo essa live, senão você vai ter busca e apreensão aí amanhã, hein? Provavelmente. Né? Então, ele tem que se afastar dessa política, desse filhotismo. Né? Aos amigos, os favores da lei, os inimigos de gores da lei. Né? Ele precisa se afastar disso, precisa conviver melhor, porque nesse momento houve esse episódio da busca e apreensão na casa dele, no Palácio do Governo, na SEDUC. Ele precisa conviver melhor, porque no governo do PSDB e no governo do PT nunca houve o aparelhamento de polícias, porque o Helder tem um braço muito forte no poder legislativo, a maioria esmagadora, nos tribunais de contas, no poder judiciário. Ele não pode fazer isso, senão ele vai virar de príncipe o sapo para a maioria da população, como ele está fazendo aqui. Pessoas muito sérias, jornalistas premiados, foram visitados pela polícia em situações absolutamente inexplicáveis. Falando do senador Paulo Rocha, o Paulo Rocha se elegeu senador numa aliança com o MDB. A força política do senador Paulo Rocha, tudo indica que ele não terá a menor chance de se reeleger senador. Ele deve estar repensando o futuro político dele. Né? E provavelmente agora o governo do Estado e o Helder Barbalho poderão até fazer uma aliança com o senador que venha do PT, que seria o senador Beto Faro, mas não seria mais com o Paulo Rocha, que perdeu força política. Eu acho que o senador Paulo Rocha caminha para pegar o pijama e se aposentar. Pessoal, a gente nem nota o tempo passar. Você está vendo aí, são 22 horas, quase 1h30 nós estamos aqui conversando de política. O reloginho da live ali está marcando 1h26. Vamos caminhar aqui para finalizar essa nossa primeira live da região norte, sempre enfatizando que a Geise estaria aqui conosco hoje, não pôde por causa de um imprevisto, e que na próxima rodada que passarmos aqui pela região norte, vamos também contemplar outros estados que não estiveram nesta primeira live. João Paulo, Edir, Breno, o que vocês gostariam de falar para finalizar? Algo que vocês talvez não tenham falado durante todo esse período aqui que nós conversamos, né? E já deixando aqui meu agradecimento de público a essa grande contribuição que vocês deram, os elogios aqui foram muito numerosos. Bom, Alberto, inicialmente eu gostaria de te agradecer pelo convite, e um honroso convite. É uma honra, um privilégio participar dessa sua série de debates. São lives de alto nível. O seu canal é um canal que contribui muito para a educação política, para a informação, né, para a politização mesmo. Você está de parabéns pelo seu trabalho com consultoria, trabalho com pesquisa. Eu fico muito satisfeito de poder colaborar de alguma forma, principalmente falando sobre o meu estado. Eu vou fazer só uma observação em relação aos indígenas. O Breno colocou também a questão no Amazonas, que agora se afasta de Manaus e vai para as áreas do interior. Aqui em Rondônia já são 4, segundo o Conselho das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, são 4. Esse dado que me passou foi a jornalista Luciana Oliveira, uma jornalista competente aqui do estado. São 4 indígenas mortos até agora, 2 da etnia caritiana, 1 da etnia Mura e outro de uma etnia não identificada ainda. Então, é muito preocupante, porque, como o Breno bem colocou, essa população ela tem baixa imunidade, né, moram em áreas muito afastadas. Além disso, as populações ribeirinhas. Então, é muito preocupante o que a gente está vivendo aqui no estado hoje. Eu também tenho outro dado para trazer aqui, outra informação, Alberto. Acabo de saber, por intermédio de um blog de outro jornalista, do Sérgio Pires, que o Conselho
de Saúde Municipal e o Ministério Público do Estado recomendaram às autoridades um novo lockdown, né, urgente, para que não ocorra aí uma tragédia em Rondônia e em Porto Velho. A situação é crítica e isso é uma notícia de agora à noite. Tá? Eu queria só finalizar a minha fala dizendo, Alberto, que nesse contexto a gente pode observar o papel do governador de Rondônia realmente como um papel de uma negação à pandemia no início, né, no início que eu digo, a partir do dia 26, ele sai na frente, decreta o estado de emergência, dia 16 de março, 18 de março, decreta a calamidade pública, mas logo em seguida, ele 10 dias depois, ele segue a linha bolsonarista, né, como ele vem sempre seguindo. Muita gente, muito analista que diz, inclusive, que ele pode até pensar diferente, mas não quer contrariar Bolsonaro, não quer contrariar o governo federal e segue a lógica bolsonarista. Então, desde o dia 26 de março, o que a gente vê é uma negação, e agora, nos últimos 15 dias, quando ele tenta reverter o quadro já é caótico. Ele, por exemplo, o Tribunal de Contas fez um estudo aqui que mostrou a ele, há cerca de 2 meses, que o Estado tinha recursos para fazer um programa de transferência de renda para a população mais vulnerável, e ele demora aí quase 3 meses para iniciar, né, a elaboração desse programa. Basta citar que a esposa dele é a secretária de assistência social do Estado, né? Então, a esposa do coronel. A gente fala muito de corrupção, de combate, né? Mas, inclusive, nomeia a esposa, nomeia parente, e assim por diante. Então, é isso. Eu queria só retratar isso para você aqui, para os colegas, que o que nós estamos vivendo hoje é fruto da inação e da negação à pandemia durante os 3 primeiros meses, e agora pode ser tarde demais, infelizmente. Espero que eu esteja errado. Breno? Bom, Alberto, gostaria muito de agradecê-lo pelo convite, agradecer o João Paulo, que me indicou, professor Edir, um fraternal abraço, foi meu primeiro professor da primeira disciplina do mestrado, por quem eu tenho um carinho enorme, ele, professor Roberto, professor Alberto Teixeira, entre outros professores lá da nossa pós-graduação em Ciência Política, aqui na região norte. O debate foi muito bom, muito interessante. Manaus, hoje, atravessa uma fase muito boa. Hoje nós estamos nos livrando, finalmente, do problema da Covid-19. Já não há tantos contaminados assim. O principal hospital da cidade, 28 de agosto, já liberou alguns leitos e já não atende mais pessoas com Covid-19, então tem uma situação muito interessante. Porém, hoje, inclusive, os bares já começaram a abrir, os restaurantes já começaram a abrir também, e há o risco, sim, de uma segunda rodada aí de contaminação aqui na cidade. Mas as autoridades públicas aconselharam a abertura, né? E, bom, vamos ver no que vai dar isso aí. Então, desde já agradeço pelo convite, Alberto, estou à disposição e espero nos encontrar, poder bater um papo com vocês em outra oportunidade. Ô, Alberto, eu peço desculpa aqui, licença, só para eu tirar uma dúvida em relação ao Breno e ao Edir, que eu tenho lido no noticiário, uma espécie de Manaus já estaria vivendo isso, e Belém, talvez, o nome seria a expressão utilizada pelos especialistas da área de saúde, seria imunidade de rebanho. Então, eu gostaria de pedir licença aqui a você, se ele sabe mais ou menos explicar isso, né? Eu vi isso ontem na mídia, né? E já estaria ocorrendo com Manaus e com Belém, possivelmente. Aqui... por favor, Edir. Deixa eu comentar rapidinho. Primeiro, agradecer ao nosso querido professor Alberto Carlos pela oportunidade de trocar essas ideias, agradecer ao meu querido orientador de doutorado, Fabiano Santos, que me indicou o doutor Alberto, dar aquele abraço fraternal no Breno, que a gente não se vê há bastante tempo. Foi um prazer conhecer o professor João Paulo Viana, sem dúvida nenhuma um orador. Gostaria de um dia visitar lá para a gente fazer uma discussão, fazer um debate. Eu conheço quase todo o Brasil, mas não conheço
o norte, que é muito longe para a gente chegar lá. Mas vocês aí, eu sei que tudo é longe aí, no hemisfério norte, mas vocês aí se conhecem, um foi orientado pelo outro, um foi indicado pelo outro, tudo, parece que é um vizinho do outro, pô, agora as distâncias são distâncias continentais, uma panelinha. É a panelinha da ciência política. Só dizer o seguinte, aqui em Belém, considerando que 85% da população não tem praticamente sintoma da Covid, e pelo estudo de Pelotas, sobraria em torno aí 1.100.000, já teriam mais ou menos imunidade, ou seriam fracamente atingidos, 400 mil, e Pelotas avalia que aqui em Belém 10% já foram atingidos, de fato estão muito próximos desse efeito rebanho. Né? Aqui, de fato, em Belém já é... Enquanto o estado do Pará, nesse momento, a Covid chega ao interior, que é 2/3 da população, aqui em Belém já está em processo, de fato, a gente percebe, então, o quadro de UTIs, de leitos hospitalares estão bem tranquilos aqui na capital, agora, né, e por mais que já esteja liberando aqui do isolamento, tem sido flexibilizado aqui, praticamente, na minha família, praticamente todo mundo quase teve, na minha casa, todo mundo. Eu tive uma Covid bastante séria, né, muito séria eu tive, eu tenho pneumonia, né, mas eu queria dizer, só para finalizar, aos queridos colegas, professor Alberto, que o Pará, dos 144 municípios, pelo menos 120 depende de repasses federais e estaduais, né? Os prefeitos são todos, ou por isso, enorme governismo em direção ao governo do Estado, seja ele de direita, de esquerda e de centro. Depende muito do aparelho de Estado, seja federal, estadual ou municipal, né? E tem uma sociedade civil pastosa, né, que ainda depende muito das forças políticas e do poder econômico em nível municipal. Eu acho que é uma realidade muito próxima de quase todo o interior da região amazônica, né? O desenvolvimento do capitalismo, no sentido de levar a empresa privada, de trazer o trabalhador com carteira assinada, que tenha autonomia frente aos governos, está muito longe aqui no interior do Pará. Né? Queria agradecer e dar um abraço a todos e esperar a próxima. Olha, e eu me despeço de todos, me despeço de vocês. Lamento muito que nós tenhamos que encerrar esse contato tão produtivo com nossos brasileiros que habitam o hemisfério norte. Uma boa noite a todos. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.